eu acho que o que a semana faz de mais bonito não é isso, é a melhora na autoestima. E todos eles vão te falar isso, assim, a maior alegria deles não é se vem, o vender é importante, como o Júnior falou, tem uma mudança de comportamento, mas assim, a mudança na autoestima, assim, é o mais legal. Não negamos a tradição, mas queremos um novo olhar para que no futuro esse contemporâneo também se transforme numa tradição presente. Com as aspas do tecelão Alexandre Ebert, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou o Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. Saberes ancestrais costurando tramas de significado, para acalmodar o novo que sempre vem. Perpetuar o que vale a pena ser lembrado. Imagina um encontro que unta trocas potentes, gerando uma massa deliciosa, engrossada com farinha original de resgate. Tudo feito à mão, a muitas mãos. Que bom seria. E é. Enquadrada pela Serra de São José, na Semana Criativa de Tiradentes, que comemora em outubro sua 8ª edição, artesanias e tecnologias estão na ponta das línguas e nos passos animados dos designers, arquitetos, artesãos e entusiastas que inspiram fundo o oxigênio que ativa a memória coletiva. Do barroco ao contemporâneo, esse resgate é traduzido em símbolos e gestos que constroem nossa vida. No assentar na cadeira para ler um livro, no servir a mesa para quem chega de longe, no enfeitar-se para o casamento da prima, no pendurar na parede para aos poucos ir forjando o lar. Pedra-sabão, cerâmica, estanho, palha de milho e costumes locais exalam cheiro do que é de verdade e nos deixam cada vez mais perto de futuros sustentáveis. Aqui comigo estão a jornalista Simone Quintas e o produtor cultural Júnior Guimarães, idealizadores da Semana Criativa de Tiradentes. Esse projeto imenso que está mais para movimento. Juntos, eles pavimentam novas rotas de sensibilidade, promovendo o encontro do Brasil profundo com o dos polos para ver no que dá. Em formatos de exposições, trocas, oficinas, palestras e agora também de ensino estruturado. É isso mesmo, além de loja própria, a Semana de Tiradentes também vai ser escola. E agora eles contam tudo o que é e o que pode ser. Gente, obrigado por estarem aqui. Vamos dar esse passeio, Simone e Júnior. Cláudio, obrigada. Nossa, essa introdução, fiquei emocionada. Você falou da semana muito melhor que a gente, né? A gente tem dificuldade de Acho que a transmitir. gente já pode ir embora. né? Ele falou tudo de uma maneira tão bonita. A gente sempre tenta encontrar um jeito de sintetizar, né? Tudo que faz, só que acho que a gente vai roubar. Pode roubar, tá? Vê se o dever de casa tá bem feito. É, porque a semana ela tem uma magia, né? E Uhum. aí eu sempre falo, tem que ir. E eu acho que esse texto seu, olha só, a gente virando aqui, né? Já jogo pra ele. Mas esse texto seu, ele traz um pouco desse sentimento, que eu acho que é o que faz a semana ser tão diferente e pegar as pessoas assim, sabe? Pelo rabo ali. Que bom. E todo mundo ter vontade de voltar. E fazer texto para jornalista, para produtor cultural não é mole, gente. Eu me coloco cada enrascada aqui que vocês nem imaginam. Eu não ia falar nada se ele livre tivesse dessa bom. parte. Eu não muda. Exatamente. Até o jeito, né, mineiro também de receber, né? Você falou disso tudo, assim, que bom. pra gente é uma delícia, né? É, Quando a gente verdade. pensa arrumar a casa para receber, né? Uhum. É isso. Que é o que vocês fazem, né? A gente tá arrumando a casa o ano todo para Maravilhoso. esperar para esse momento. Só que ao mesmo tempo a gente é surpreendido o ano todo com outras visitas, né? Uhum. Que às vezes não podem ir com a casa pronta. Então, pega a casa em obra e tá tudo bem. Literalmente, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa obra que eu tô louco pra... Vocês estão cheios de obra, né? Vocês gostam de uma confusão, né? Ou arma um cenário ou arma uma obra mais fixa, né? Mas você é de Tiradentes, né, Júnior? Você é da região? Sim, eu sou de São João del Rei, na São João del verdade. Rei. Ah, tá. Nascido em São João. Só que minha família, ela tem uma coisa interessante, assim. Minha avó era costureira e o irmão dela era marceneiro. E ela morava em São João del Rei e ele em Tiradentes. Então a gente tinha essa relação com Tiradentes já, desde criança, de ir visitar esse tio-avô e ao mesmo tempo dele visitar minha avó. Então os dois faziam... outro dia, assim, até lembrando um pouquinho dos dois, dessa relação já das duas cidades, que pra gente é meio que uma só, né? Uma depende da outra e tudo. Os dois diz que eles criavam várias coisas juntos, então é uma história que eu não sabia, é uma história nova. Vou contar ela meio rapidinho, porque vale a pena. Vamos lá. Que eu acho que justifica um pouco
de eu estar na semana. Legal. É, eles faziam várias coisas. Então, uma das coisas que eles fizeram durante um tempo, ele marceneiro e ela costureira, minha avó fazia as mortalhas e esse tio avô fazia os caixões. Nossa E aí, só que nessa época morria pouca gente, então a coisa não começou a dar muito certo, eles resolveram fazer guarda-chuva. Só que na verdade guarda-chuva não, sombrinha, era sombrinha mesmo. Então ele fazia a parte da marcenaria e ela fazia a Que sombrinha mesmo. graça, gente. Que aí dura o ano inteiro também, Durava- só para chuva, né? Então eu fiquei sabendo disso, Gente, então eu fiquei que lembrando de mim da maravilhoso. Simone, tentando resolver várias soluções. Da mortalha ao guarda-chuva. Olha, Eu imagino assim, um processo de insight, de pesquisa de mercado. Não, dá para fazer um monte de coisa. Não, vamos para o mercado mortuário aqui, que dá mais negócio. Gente, que história boa. E aí seguiram em frente até. na verdade, aí nisso eu fui morar em Tiradentes. A minha irmã mais velha casou Uhum. e eu era muito agarrado com essa irmã. Ela casou muito nova, ela tinha 18 anos e eu tinha Nossa, 9. gente. Então, e a minha mãe faleceu nesse ano. Então eu comecei a frequentar Tiradentes assim, com muito mais frequência, né? Eu ia direto para visitar, minha irmã estava grávida, aí ela teve a primeira filha. Então eu queria ver minha sobrinha. Eu era uma criança, né? Eu tinha 9 anos, então a mesma diferença que eu tinha para minha irmã, eu tenho para essa sobrinha. E aí, com o tempo, aconteceu de eu ir morar com ela, assim, 2 anos depois eu já estava em Tiradentes. Então, a minha história com Tiradentes, assim, Intensa. é intensa. Então, primeiro essa fase da visita ao tio-avô e depois a visita à irmã até ir morar lá. Gente, que massa. Você chegou bastantes anos depois, nos anos 2000, né, Simone? Nossa, eu cheguei em Sem querer ficou, né? Então, eu sou santista, não sou nem. Sou caiçara total da praia, né? Mas nunca fui da praia. E eu cheguei em Tiradentes em 2017, né? Foi no meio do ano, um pouco antes da primeira edição de Semana Criativa. Até então morava em São Paulo, fui fazer faculdade, nunca mais saí de lá até conhecer Tiradentes. E comecei a frequentar Tiradentes no início dos anos 2000 mesmo. E aí eu ficava arranjando, todo momento, eu ficava arranjando um feriado. Aí eu comecei a enfiar matéria para fazer, que nunca arranjei tanta matéria para Você era fazer tanta editora da Casa pauta. e Jardim? Da Casa e Casa e Jardim. Jardim. Ah, tá. Trabalhei, não vamos nem dizer, né, quanto tempo, mas muitos, gente, muito. E aí, e eu ficava arranjando pauta para fazer em Tiradentes. Acho que eu espremia a cidade de tanto assunto que eu arranjei de lá. E eu falava, um dia eu ainda vou morar aqui. E meu marido ria, porque ele falava assim, Simone, jornalista, o que uma jornalista vai fazer em Tiradentes? Eu falei, não sei, há de aparecer alguma coisa para eu morar aqui. E aí eu fiquei, acho que essa coisa na cabeça, né, de ficar pensando o que pode ser, né, sabia que o jornalismo não ia ser. E, enfim, não vou atropelar aí aqui a conversa, mas aí aos poucos essa história do festival, enfim, aí tem um processo, foi começando a nascer aqui A na maturar, né? cabeça. Enfim, tem várias histórias aí que na hora que você quiser eu começo a Eu quero contar. todas essas histórias, gente. Quero os babados todos Todos. acontecendo aqui. E aí o encontro de vocês, como é que se deu? Assim, vocês esbarraram na rua e aí como é que foi? O Júnior morava em São Paulo também, mas a gente se conheceu em Tiradentes. Eu tinha ido fazer uma matéria, como eu disse, eu estava sempre fazendo. E aí, naquela época eu estava indo fazer uma matéria, tinha uma outra revista que eu dirigi por um tempo chamada Da Casa e Comida, da Editora Globo, que durou pouco tempo. E eu lembro de falar com a Zenilka, que era então a fundadora do Traga Luz, né? Hoje em dia ela não está mais à frente lá do restaurante, mas eu ia fazer uma matéria com ela. E aí ela falou assim: vem aqui, vem jantar no restaurante hoje à noite, eu vou chamar um grupo de amigos e tal. E ela é muito, acho que visionária, acho até, nem ela sabe dizer por quê, mas ela colocou o Júnior sentado do meu lado na mesa. O Júnior morava em São Paulo já, mas ele estava, por coincidência, em Tiradentes, e ele era muito amigo da Zenilka, e ela contou tal, que ia ter umas pessoas A Zenilka é jantando. uma super personalidade local, assim, eu Muito aprendi importante, isso, né? muito Ela é um importante lá em pilar ali, Tiradentes. né? Ela é uma pessoa bem forte mesmo ali. Enfim, ela teve uma importância muito grande, né, no momento ali da cidade e tal. Eu acho que uma mudança mesmo, né, de paradigma, assim, Uhum. acho que ela ditou uma... Todo mundo de Tiradentes conhece a Acho Zenilka, que ela, assim. na verdade, ditou assim, né, no sentido de... Acho que ela melhorou, assim, esse jeito de receber, essa coisa... Isso tudo que você falou de preparar a casa Uhum. para receber as pessoas, eu acho que ela
ela criou uma forma mesmo, né? E de uma forma muito De... respeitosa com o jeito local de já ser, entendeu? Sim, Sem querer mudar as coisas como eram lá, só aprimorar de um jeito muito gentil. maravilhoso. Mas ela botou a gente sentado um do lado do outro e a gente, né, do lado, acabou conversando, né? Ah, que Passa o faz? Sou salve. jornalista, né? Ah, você é produtor? E naquela época, na minha cabeça, produtor era produtor de ambiente, né? Que não era o caso, o Júnior já era produtor cultural. Aí a gente combinou, passa lá na redação lá em São Paulo, vamos se encontrar. Ele foi na redação, a gente viu que o que a gente fazia não tinha a menor afinidade naquele momento. Mas a gente se deu bem enfim, então tá, tchau, tchau. E acabou, a gente não se viu Isso mais. foi em 2014. Gente, mas rendeu do 2000, quero vir pra cá, 2014, muito chão, né? Não, Você teve olha, haja pauta, eu né? insisti. Mas é porque eu gostava da revista também, não tinha coragem de abandoná-la. Aham. Aí, enfim, aí, Júnior, Bem, conta aí um pouquinho aí também. foi. Nessa época eu tinha pedido demissão de um trabalho Uhum. em São Paulo, por isso que eu estava em Tiradentes. Não por acaso, eu resolvi passar. Vou ficar um mês em Tiradentes, já que eu não estou Uhum. Um mês trabalhando, sabático, assim, vou matar chega. saudade de casa. Então eu fiquei lá, foi exatamente quando a Simone estava lá. E eu lembro que tinha umas pessoas muito interessantes nessa mesa, assim, porque tava o Luffy, que é meio que nosso padrinho, assim, Ele tá em de todos ali, vi O vários Lupe tá em. vídeos, né? tava a Pichu, Que é uma Vicente, outra. várias pessoas que ajudaram a gente muito nesse processo. Então é bom lembrar das pessoas que estavam na mesa, a própria Zenilka. Mas esse passado, aí, enfim, isso foi 2014, a gente se encontrou em Tiradentes, depois eu fui na revista naquele mesmo ano. A gente entendeu que não era nada naquele momento, mas quando foi em 2017, eu recebi uma ligação da Simone em fevereiro. Lembra de mim? Aí ela falou: Oi, Júnior, tudo Vocês bem? passaram esse tanto tempo sem se ver? Sem se Sim. ver. Não acredito, gente. Aí ela falou que a Gente, Simone Não se lembra viu de duas mim e vezes, tudo. Eu né? falei: Rapidamente. lembro. Ela falou: então vamos tomar um café? vem aí, E né? assim, eu sabia quando ela me chamou, porque São Paulo tem uma coisa assim: vamos tomar um café, vamos fazer um Não é negócio. café de mineiro, né? É, Aí eu Fazendo- falei: bem, vou lá. Exatamente nesse momento eu estava saindo de uma história de trabalho também, assim, de uma coisa que eu tinha começado, mas não estava me encontrando muito. Eu falei: vou lá conversar com a Simone. Então a gente, quando conversando, ela me contou um pouco do desejo, aí fala um pouquinho, sim, porque eu acho que é importante sempre falar que assim a ideia, né, do projeto veio da Simone. Eu acho que assim, o que a gente construiu depois pode ser uma idealização nossa, né? Mas Uhum. assim, o que se tornou, né? é o que se tornou, mas a ideia partiu daqui. A retórica jornalística veio a calhar aí, É, né? É, então, como eu falei, eu queria morar em Tiradentes de qualquer jeito, eu ficava pensando. E aí, só para fazer assim, um parênteses, para entender o momento, nessa área do design, da decoração, estava tendo um início de um movimento de alguns designers começar a trabalhar com artesanato. Isso não é novo, obviamente, se for olhar para trás, de Lina Bobardi, a Janete Costa, várias pessoas, várias arquitetas já fizeram isso, mas estava tendo um movimento nesse sentido. E eu lembro de estar fazendo uma matéria com o Marcelo Rosenbaum, que estava fazendo um projeto grande chamado Várzea Queimada, com artesãos, e eu fazendo matéria com ele, falei: ai, Marcelo, eu queria estar nessa história, tão legal isso. Ele falou: não, vai ter uma outra viagem, vamos. Eu falei: não posso, tipo CLT, não posso sair aqui da redação, né? E aquilo foi me dando puxa, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Eu não sei fazer nada manual, sou péssima, mas é uma coisa que sempre me agradou, sempre gostei. E aí, chegou, aí foi, e aí foram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma vontade de morar em Tiradentes, esse movimento rolando, eu já vendo, né, aquela situação revista indo para um rumo ainda muito incerto, naquela época já estava, né, e eu falei: acho que eu tenho que fazer alguma coisa para esse caminho. Tiradentes já tem muito festival, né? A cidade já tem esse DNA para festival. E eu falava: como é que uma cidade como Tiradentes tem festival de fotografia, de teatro, cinema, gastronomia? Não tem nada que fale de artesanato. Acho que artesanato, no meu olhar, obviamente, é uma das coisas, é a coisa mais importante de Tiradentes, porque se você olhar, tem uma portinha alguém fazendo alguma coisa de madeira, de ferro, bordando em cada um tem acho que um quarteirão que não tenha nada disso, até mais do que a própria comida. E aí eu fui juntando essas ideias. Poxa, se a gente fizesse um festival de artesanato, mas aí a gente podia trabalhar com os artesãos, como eu tenho visto por aí, eu gosto, junto com os designers, porque o artesanato estava naquele momento super repetitivo.
todo mundo E muito desvalorizado, né? desvalorizado. Isso geral, não é nem o de Tiradentes, né? Isso era um problema Brasil, assim, né? Isso é uma outra questão que a gente pode até falar bastante aqui, Uhum. que eu acho bem importante. Falei, poxa, se a gente fizesse então um projeto com os artesãos e um festival, que se combinasse num festival, que na hora que a gente bate bumbo, fala para as pessoas do projeto que a gente fez e ajuda a mudar, assim, né, de uma forma ali humilde, do nosso jeitinho, a gente contribuir para que mude essa percepção preconceituosa que tinha com o artesanato, né, que ainda tem, mas que melhorou muito, né, Muito. Júnior? Horrores, Nesses últimos anos, assim, foi um salto, não por causa da gente, acho que por causa de movimento, mesmo Sim. como você falou aí, de pessoas e ações que estão fazendo com que o feito à mão seja encarado como uma coisa importante, uma coisa que dá uma identidade para o que a gente faz, uma coisa que tem a ver com a nossa história, com a nossa cultura. Enfim, aí veio essa vontade toda, vou cortar aqui a história para não ficar falando muito. E aí eu comecei a conversar com alguns designers do que eles achavam, começaram a gostar, a coisa começou a, não, vamos, vamos, vamos. Aí um dia eu cheguei em casa e falei, meu Deus, Agora eu vou ter que entregar, eu né? vou ter que entregar. Exatamente, vou ter que entregar. Eu falei, como é que eu vou entregar um evento em Tiradentes? Eu aqui em São Paulo, não conheço ninguém lá. E fui dormir, eu brinco sempre, que eu falo, foi meu anjo da guarda mesmo, porque eu lembro que eu fui dormir, eu falava, meu Deus do céu, preciso ter uma ideia, preciso ter uma ideia. E de manhã me veio o nome do Júnior na cabeça. E aí foi aí que eu liguei, mandei essa mensagem para ele, e ele nem sabia se o número ainda era aquele, e deu tudo certo, a gente se encontrou, fomos tomar o café, e aí Esse eu café falei, desceu como, né? 20 minutos, a gente falou. virou O sócio. business plan tava pronto só. Não, nunca, business plan é uma coisa que a gente não Olha, sabe então, fazer a até gente, hoje. A gente não é a pessoa porque do na business plan. verdade a gente é muito, a gente apesar da gente ser muito complementar, assim, né, nessas ideias, Simone muito incrível, assim, no conteúdo, tudo que ela, é uma curadoria incrível, sempre boas ideias, é sempre uma aula, né, trabalhar com ela, eu tenho muita admiração porque sempre aprendo muito. Mas eu era de um lugar que era da cultura. Hoje a gente estava rindo disso, porque eu era, como que é, Simone? Você falou? Mercado, igreja. Não, igreja e Estado. Eu não Igreja e podia Estado, ganhar não pode dinheiro misturar. fazendo nada com cultura. Eu, Tem como essa assim? crença, assim, né? E Da na captação, não do faturamento, É. né? E na cultura é Total. isso, né? E eu vinha de um lugar de várias discussões, assim. Eu estava no momento, assim, trabalhando com dança independente em São Paulo. Depois de já ter feito várias coisas de produção, assim, festivais, enfim. Aí eu estava num momento muito de uma formação, eu acho que até para tudo que a gente vem discutindo hoje, né? Assim, várias questões contemporâneas, né, que estavam sendo levantadas, várias pautas importantes que a gente vem discutindo e amadurecendo em vários setores. Acho que quando a gente começou a semana, eu estava nesse momento que eu estava numa discussão muito forte, assim, sobre, assim, discutindo raça, gênero, Isso lá atrás, classe, né? isso muito assim, desde 2008 nesse processo. Então, quando a gente começou a trabalhar e a Simone trouxe esse universo para mim, eu falei assim, nossa, é um universo muito diferente do qual eu estou acostumado, né? Mas ao mesmo tempo, por que não trazer essas discussões dentro desse lugar Que andam também? super juntas, são entrelaçadas, né? Não, hoje em dia é mais do que nunca, né? Porque não era tão óbvio pra gente, a gente não tinha começado essa. Não. E eu acho que fazia todo sentido, porque Sim. o que a Simone estava propondo ali para mim era o momento de talvez levar essa discussão para um outro lugar. Uhum. Então, assim, várias coisas foram acontecendo nesse processo, né, assim, do encontro. Eu acho que primeiro também o nosso encontro, assim, né, a gente dois universos diferentes, né, ela vindo do mercado de decoração, assim, com uma carreira muito bem sucedida, eu ao mesmo tempo nesse lugar muito independente, assim, com vários questionamentos de mundo, e eu acho que isso, de certa forma, deu certo. Assim, né? Fez com que a gente tivesse uma boa interação, né? Desses dois Sim. Essa processos, né? E complementaridade gera importante uma dizer que a gente química, né? ficou sócio em 20 minutos. É. Porque eu falei, lembra É de mim, verdade. então a ideia é essa, você quer ser meu sócio? Quero. Então Quero. tá, tchau. A gente foi embora, foi realmente Mentira.
Mas o Júnior falou, admira a Simone e tudo mais, mas o Júnior trouxe uma coisa também, agora uma rasgação de seda do outro lado, que eu acho importante pontuar, porque ele falou essa coisa dessa discussão que ele estava em questões de raça, gênero, diversidade de uma maneira geral, né, Júnior? Que naquela época, assim, ainda era um assunto muito novo, e nesse meio de decoração era um assunto que não existia. Então, não existia mesmo, assim, eu lembro de trabalhar em revista, não lembro disso ser uma preocupação, de você buscar quem são os arquitetos que estão trabalhando em outras cenas, em outros lugares, é óbvio que eles existem, mas não, era sempre se trabalhava num O mesmo no grupo. mesmo grupo, Uhum. né? As panelinhas ali, Umas já panelinhas. rolava, né? Quando eu fui fazer, acho que a primeira curadoria da Semana Criativa, eu não vou lembrar como é que foi, mas ele, no fundo, ele quis me dizer isso, tipo, que legal, bacana, pessoa legal. E as pessoas pretas, como ele começou a me questionar onde estão essas pessoas aqui? Eu falei, não, essas pessoas nem estão, assim, né? Aqui, realmente, nesse mercado, não, na minha comodidade, essas pessoas não sei, não aparecem, não estão aqui. Olha que absurdo, né? Hoje eu falo isso, desculpe aqui quem estiver escutando, mas eu estou falando isso uma real, né? De uma situação. E aquilo me incomodou de ter respondido aquilo de outra. Não sei que maneira eu respondi, mas aquilo O me jeito que você incomodou. reagiu deve ter te feito perceber, né? Exatamente, Talvez, que eu né? falei, opa, peraí, É. isso ele tem razão, né? E aí o Júnior apontou uma coisa e falou assim, olha, Simone, a partir do momento que a gente está trabalhando com artesão, a gente já está trazendo uma discussão de classe. Sensacional. Na hora que a gente está colocando artesão e arquiteto e De igual para designer, tudo de igual igual para ali, né? igual. De lugar de troca de aprendizagem, né? Exatamente. Então, peraí. Aí a gente falou, opa, então você tem razão. E aí a gente tem uma missão maior aí nesse mercado também, a gente vai mexer esse caldo mais ainda. Maravilhoso. Então, e nesse momento não se discutia isso. A gente nunca levantou essa bandeira, não levantamos, assim, tipo, fazemos isso, não é Até isso. mesmo porque se a gente fosse fazer de uma maneira. Não poderia ser nós dois fazendo, mas ao mesmo tempo Exatamente. não quer dizer que a gente não tem que olhar. Então, Exatamente. Vocês são viabilizadores, né? Sim. Facilitadores desse É. movimento. vamos Hoje em dizer dia isso assim, é né? óbvio, né? Que uma curadoria tem que ser plural, né? Mas naquele momento foi o Júnior que me alertou. Falou, Legal. tudo bem, mas a gente não pode fazer uma curadoria E me assim. veio essa coisa também, a gente focava no Brasil, isso eu acho que talvez seja uma discussão recente, né? Sair dos polos e acho que geograficamente é Isso também é uma importante que coisa. esteja em Tiradentes, né? Aham. Deslocar as pessoas, você viu numa entrevista que você fala, não, mas putz, quem vai pegar um busão para poder baixar em Tiradentes? Depois você chega lá e fala, ainda bem que eu vim, né? Exatamente. E aí, dentro do microcosmo de Tiradentes, tem até a questão dos becos, né? Que tem aquelas. Me veio isso, assim. A gente fica andando nas ruas estruturadas e os becos. O mundo tá acontecendo naqueles becos que as Exatamente. pessoas não circulam por ali oficialmente, né? Tem um mau hábito, né, do mercado de achar que os grandes eventos só em São Paulo, né? E na hora que a gente deslocou um evento para Tiradentes, a gente sofreu, né? Hoje a gente tá feliz, tal, mas foi um acho que começo ninguém difícil. acreditava, Ninguém né, acreditava, achava que ninguém ia. De repente a gente viu que o que poderia ser um problema virou o nosso maior, né, Nosso baratinho. ativo, que é quem vai para a semana não dá uma passadinha. Todo mundo vai e Total. fica 4 dias. É. Então, assim, a gente consegue realmente ter ali, as pessoas estão ali curtindo com a gente. Imersas, né? Imersas. Deslocadas para poder. Exatamente. Acho que a coisa emergiu um pouco também esse diálogo, né? Uma vez eu conversei, desculpa, Ju, que eu lembrei que você falou de Tiradentes. Uma vez eu estava conversando com a Lúcia Santos, filha da Janete Costa, né, que é uma arquiteta pernambucana, já falecida, tal, importante. Ela falou assim: minha mamãe dizia que Tiradentes, ela gostava muito de Tiradentes. Tiradentes é o coração do Brasil. Eu falei, olha, vou usar a frase de mamãe, porque eu também acho isso. Mas né? Você ia dizer. Não, eu acho que além da outra coisa que agora a gente vem trazendo, que eu acho que assim, uma coisa vai puxando a outra. A outra a gente também quer mostrar uma Tiradentes também que não é só o centro histórico, né? Assim, a cidade não é só o centro, só aquilo que as pessoas conhecem, tipo assim, 3 ruas. Não, ela é uma cidade que tem outras, né? Enfim, tem outras coisas acontecendo fora do centro. E eu acho que essa também é uma missão nossa, assim, de mostrar uma outra Tiradentes que as pessoas não conhecem, que talvez seja um pouco mais, que seja um Brasil mais profundo. Mais real ainda, né? Vamos para os becos, né, gente? Vamos para os becos, exatamente, vamos para os becos, é lá que está rolando, né? O fervo, né? Para as cidades da região, porque também a gente ampliou no primeiro ano, a gente trabalhou mais com artesãos que eram de Tiradentes mesmo, todos eles. A partir do segundo ano a gente já tinha gente de São João. No terceiro legal. a gente tinha gente de Dores de Campos. Então a gente foi ampliando para fazer um trabalho regional. Maravilhoso. Isso também de um lugar também muito de escuta, né, Cia? Assim, porque
enfim, várias pessoas iam trazendo mensagens, né? Uhum, A gente tinha um uhum. encontro, por exemplo, a gente encontrou com o Totti, que foi o nosso primeiro homenageado. Totti é da Oficina de Agosto, né? E que foi uma pessoa também muito importante para aquela região. O que que é a oficina de agosto? Desculpa, não sei. A Oficina de Agosto, ela foi um movimento também, né? Um artista, ele era do Embu, ele era um antiquário, Embu, no Grande São Paulo ali. ele tinha um antiquário lá, e aí ele foi para Tiradentes, assim, especificamente para o Bichinho, né? Que é um distrito de Prados, e lá ele criou essa oficina onde, enfim, ele era as pessoas, ele fazia os desenhos, Na, né, na Cid? verdade, acho que a grande Acho sacada do Totti, Deixa a Simone explicar aqui. o Totti, ele chegou o bichinho não era nada, absolutamente nada. As pessoas lá não tinham trabalho, não tinham o que fazer. Essa história precisa ser dita mesmo, porque ela é uma história muito bonita. Uhum. E quando ele chegou lá, ele ia muito comprar na região para o antiquário, acabou se apaixonando e resolveu fincar raízes ali. E aí ele foi angariando as pessoas ali da região, chamando em torno da piscina. É quase, o Totti ele era hippie mesmo, né? Aquilo ali é uma comunidade mesmo, é? Maravilhoso. Porque pensa uma comunidade hippie, é isso mesmo que ele fez. Ele é tipo uma linha de montagem. Ele chegou lá, o que você sabe fazer? Eu sei pintar. O que você sabe? Você mexer com madeira. As peças que são criadas na oficina de agosto, elas não são feitas por uma pessoa, elas são feitas por muitas Que pessoas. massa. Porque se você não tem talento para fazer uma coisa, uma obra inteira, mas você sabe fazer alguma coisinha, então você vai e eu te dou um trabalho e você vai fazendo e tal. Quando o Totti sacava, opa, o Cláudio, tô achando que o Cláudio ele sabe fazer mais do que pintar, ele sabe mexer ali, ele é criativo, não sei o que lá. Ele dava um incentivo para as pessoas saírem de lá e abrirem seus negócios. Gente, tipo um Não, mentor ele é ali, de uma assim, né? generosidade. O bichinho, para quem conhece, virou o que virou por Por causa do causa do Totti. Totti. Que Muita massa. gente que tem suas oficinas, seus ateliês de artesanato lá são crias do Totti. É muito legal a gente estar aqui falando sobre esses inícios, porque a vida é feita de inícios. Vou até Uhum, correr o risco de ser brega aqui, mas de perregas, mas ela é. sim, E essas conversas, elas têm um poder muito grande de viabilizar ideias que viram movimentos, né? E a gente esquece da onde as coisas começaram, depois sim. que elas ficam Sim. enormes, estruturadas, estamos aqui conversando. Mas eu acho que a gente investiu um tempo muito interessante nesse, putz, estava inseguro, mudei de carreira, fiz uma transição, não sabia o que eu estava fazendo, arrisquei, né? Me joguei no escuro para dar no que dá, né? Mas para estimular outras pessoas a fazerem isso Sim, mais, né? sim, Porque a gente se perde um pouco no dia a dia, né? Sim, eu acho que e ele tinha essa sabedoria e ao mesmo tempo uma generosidade. enorme, Uhum, E né? uma das coisas que ele falou com a gente, que fez a gente pensar na região, que isso é interessante também, é uma outra coisa. uhum. Todos assim, existiram três movimentos assim interessantes em Tiradentes. Primeiro foi a CART, que foi a Corporação dos Artesãos de Cooperativa. Tiradentes e região. Então, eles já trabalhavam regionalmente, então tinha a Vânia Lima, que foi uma produtora, que levava toda a produção daquela região para as feiras no Brasil inteiro. E depois veio o Totti também trabalhando de certa forma. Ele desenvolveu ali, mas pegava gente que morava em Tiradentes, gente que morava em São João del Rei, mas o grande, né, o maior número de pessoas que trabalhavam com eles era do Bichinho e Prados. E aí depois ele levou isso para uma outra cidade, que chama Conceição da Barra também, ali Ah, sim. no Campo das Vertentes. Então ele foi fazendo, ele teve Nazareno também, enfim, ele foi fazendo esse movimento, então ele trabalhava regionalmente. E uma vez ele falou ele falou uma coisa pra gente muito bonita, assim, numa das conversas, que o Totti, ele não estaria, por exemplo, nessa mesa participando de um podcast, mas se você for na casa dele, Uhum. ele estaria lá te recebendo com café e te contando Falando exatamente essa muito, mas história. ele não sai de casa para É. para E aí conversar, ele não. falou isso pra gente, eu fico preocupado, a minha preocupação é assim, se eu tô aqui comendo, eu fico pensando se meu vizinho também tá comendo. Ai, que Então, eu acho que graça, quando gente. você tem essa generosidade, eu acho que você começa a pensar na vizinhança, é você pensar também numa região como um todo, né? Então, na Sensacional. verdade, você vai criando ali um ecossistema que beneficia toda uma região, não só um lugar específico, E a né? gente está falando de regeneração, né? Do próprio É. fato de a gente ter mais convivência, criar junto, pensar comunidade, sociedade, né? Tipo um laboratório na minha cabeça. O que Sim, vocês estão fazendo é um grande laboratório de futuro, né? De uma certa forma. Porque vocês estão promovendo essas conversas, a gente não sabe onde vai dar. Sim. Processo curatorial super importante em termos de conteúdo para habilitar essas conversas, elas terem um campo comum ali, né?
E aí vocês estão sendo esse novo movimento mesmo, né? Assim, o que vai ser as novas tradições que estão sendo construídas agora? Assim, tô puxando o saco mesmo. E aí eu fico me perguntando assim, como é que funciona o processo curatorial de vocês? Como é que cada ano tem uma linha para cada ano identitária? Vocês pegam um tema mote? O que rola? Ou também Chico Xavier ali, vocês Chico Xavier. Chico Xavier. A Cara gente desse. não tem tema, um tema do ano. A gente nunca curtiu, né, Júnior, ter um Não. tema, porque a gente acha que limita. Então a gente cria um tema e depois, poxa, mas se eu achar uma pessoa incrível que não fala sobre isso, fala sobre outra coisa. Então a gente não tem tema. Agora, tem assuntos, isso eu tô falando no festival, né, de curadoria de conteúdo de festival. Tem assuntos que cada vez mais estão presentes e que vão estar sempre. Então, discussões de sustentabilidade vão estar presentes, discussões. Esse ano a gente vai ter uma discussão muito bacana de apropriação cultural, além de assuntos de interesse de arquitetos, de designers, coisas que envolvam criatividade, pessoas criativas que sejam de áreas diferentes, cada vez mais estão presentes na semana. Movimentos, né? Outros projetos que Outros trabalham projetos. como a gente também, né? Que tem Se uma acoplaram atuação. ali? Sim, Ah, é? que eu acho que isso também é uma questão, é uma coisa legal que aconteceu. E a semana ganhou essa vocação, né? De ser, de repente, uma plataforma para outros projetos que têm uma afinidade com o nosso, né? Pessoas que trabalham. No ecossistema criativo, de maneira Sim. geral, né? Mas E que tem um projeto, alguma coisa, é, quer divulgar o que está de fazendo, porque a gente desenvolvimento. virou um Um farol ali, um né, farol, gente? tipo, onde eu vou buscar o que está acontecendo nesse mercado? Virou a Semana Criativa. Que massa. E o que eu acho mais legal é que a gente começou falando de Minas Gerais apenas. Lógico que Minas Gerais é muito importante, ela é ali o nosso, né, é o lugar que está abrigando a gente, recebendo todo mundo, mas as pessoas começaram a entender que lá é um lugar que a gente fala de criatividade, do fazer manual do Brasil. Então a gente começou a ter outros estados procurando a semana para falar das suas culturas, para falar das suas tradições. Existe na cabeça de vocês a ideia de replicar o festival fora de Tiradentes, ter várias edições, tipo um Meca, sei lá, ou ampliar para Tiradentes? Ou tá? Isso é uma questão ainda. Aham. A gente tem um compromisso com o destino. Acho que essa é uma. Com a origem, né? E aí a gente tem medo disso Se desvirtuar, assim. se desvirtuar e a gente perder essa coisa. Isso tudo que a gente conseguiu criar, né? Esse movimento das pessoas saírem do centro em direção a Tiradentes, vir para Minas Gerais, passar por BH, enfim. Já é um esforço hercúleo Chegar. ali, né? Só que a gente acha que, de repente, o modelo do projeto é possível, só que depende de algumas variáveis. A gente precisa de ter algum ator local para estar com a gente, para a gente também não invadir e não correr o risco de se apropriar, né, de alguma coisa que não é nossa, ser muito respeitoso nesse lugar. Então a gente tem, acho que mais o projeto e a metodologia que a gente criou dentro do processo criativo, do que exatamente o festival. Não quer dizer que a gente não possa fazer ações, participar. Vocês não precisam ficar presos geograficamente, Não, né? não. A gente é ainda muito mais tá- forte do que A gente isso, né? discute muito isso, Cláudio. Você fez a pergunta do milhão. Tipo, eu tô aqui pensando. A gente já falou, nesses 7 anos, a gente já pensou de tudo. De tudo. De Uma tudo. grande mesa de brainstorming. isso Eu aqui, pegar posso umas falar aqui uma pontinhas. coisa, e até esse podcast ir pro ar, eu mudou já de mudei. ideia, Mas Maravilhoso. assim, eu acho que Tiradentes tem uma coisa que não é qualquer lugar que tem. O festival, e eu sou muito grata a Tiradentes por isso, nós somos, porque parte do sucesso do festival também tem a ver com Tiradentes, Sim. com a cidade. Então você tem, para quem é arquiteto, então você chegar numa cidade tombada com uma arquitetura maravilhosa, preservada. Então, isso tudo, né? E você tem a gastronomia, você tem uma rede hoteleira que recebe todo mundo, você tem tudo. Tem uma malha já funcionando. que já aí de estrutura, funciona. né? Levar o festival. Eu tenho uma cidadezinha, sei lá, uma cidade turística bacana, mas aí você fala, mas você tem uma rede hoteleira para receber X mil pessoas? Você tem restaurante para receber todas essas pessoas? A cidade tem essa infraestrutura para isso? Então não é qualquer lugar. E ao mesmo tempo levar a semana para uma cidade grande, perdeu a graça.
Talvez você seja o Totti do próximo evento que vai ser criado em outras Em outro cidades. lugar. Mas ao mesmo tempo pode ter uma versão pocket da semana em É, algum lugar. legal. Mas, enfim, ai, não sei, Mas tem muitos Cláudia. projetos e isso que importa, né? Você fez uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Você falou sobre uma metodologia, me pegou, assim, existe uma metodologia tácita, assim? A gente sempre brinca que a metodologia não tem metodologia. Mas, na verdade, existe sim. Legal. A gente está no momento de escrever sobre isso também, que é uma outra Você já deve estar virando missão. pauta de pesquisa de mestrado de um monte A de gente gente. já né? teve, já teve, Já já. teve? A gente Legal. já a gente já teve acesso a algumas, eu já li. Que massa. É interessante que as pessoas colocam, tem a ver muito com o que a gente faz mesmo. Porque eu acho que a primeira é que a gente. Eu acho que o jeito que a gente conduz é que assim, que eu acho que o que deu o norte ou o sul para que esses produtos que, por exemplo, a gente cria nesses processos entre os designers e os artesãos, era justamente não ter essa obrigação da criação de um produto. Porque acho que diferente de um projeto que vai para criar renda, todos esses artesãos, eles já tinham suas práticas comerciais, eles já tinham seus produtos, né? Só que eles são detentores de uma técnica tradicional que está se perdendo. Então, o que é mais valioso nesse processo é valorizar e divulgar esse saber, né? Para que talvez outras pessoas, outras gerações tenham interesse em manter o ofício, né? Esse ofício vivo. Então, acho que a partir do momento que a gente parte dessa não obrigação de criar um produto, a gente já está falando de uma metodologia que é muito diferente das que já são aplicadas. Sensacional. E liberta, né? E liberta. Essa lógica hipercapitalista da gente ter que, né, produtificar e consumir as coisas, né? Sim, acho que o mais valioso é esse encontro, assim, desses dois, Que massa. desses dois universos, dos designers e dos artesãos, para eles entenderem o que um tem para oferecer para o outro. Colocar os dois em pé de igualdade, assim, no sentido do saber também, né? Porque o designer ele acaba se envolvendo mais porque ele faz todas as visitas, ele passa a semana toda em Tiradentes, o artesão ele continua ainda dentro do universo dele, mas ao mesmo tempo esse universo ele é invadido várias vezes, porque normalmente essas oficinas acontecem dentro da casa deles. Então acho que tudo isso já é um método muito diferente. Você entrar dentro da casa de uma pessoa, participar do dia a dia dela, saber quais são as dificuldades, as facilidades, e ao mesmo tempo tudo que essa pessoa tem para te oferecer também, eu acho que isso faz parte desse método. Já é o produto em si, se a gente puder chamar assim, que E é aí, um produto. Né? aí, a partir disso, a partir desses encontros, desse respeito, dessa não obrigação, aí vão surgindo ideias. Que massa. Aí a gente faz vários protótipos e sem a obrigação que esses protótipos também eles têm que ser exibidos ou não. Tem muita coisa que a gente missão abortada. Mas ao mesmo tempo, depois no ano seguinte a gente olha e fala assim, gente, por que a gente parou de fazer isso aqui? Mas a verdade é que nasce um monte de produtos, enfim, a gente não tem não tem a obrigação, mas imagina, juntar um monte de criativo, a gente tem que puxar o freio de mão. Eu acho que o método tem muito a ver com isso. Mais sobre o processo, né? Mais sobre o processo mesmo criativo desses dois universos, né? E as oficinas, eu tava vendo uma das arquitetas comentando, e eu acho que o povo vai e surta ali, né? E você vê os depoimentos são muito efusivos, assim, tem uma energia muito legal. E uma arquiteta falou assim, olha, tem que botar a mão na massa para entender o processo, né? Então acho que esse convite é muito interessante, porque a gente fica no mental, né? Esquece do manual, com essa potência que ele tem, né? Eu acho que a magia de tudo também tá nisso, né? Assim, é você se permitir mexer, arriscar, não ter problema de errar, de ficar horroroso sua experiência. Não tem, eu acho que isso tudo é muito libertador na semana criativa, né? A semana ela é libertadora em várias coisas, sabe? Eu acho que nisso de você se permitir ali mexer entalhar uma madeira, você fala, ai, não vou conseguir entalhar isso aqui. Não, no final você vê que vai lá, começa na sofrência e no final sai alguma coisa. Não vou conseguir esculpir em pedra-sabão. Não, vai ali, o artesão uma hora vai dar um start ali, vai. Então, acho que a semana tem essa liberdade, essa coisa de você sair de casa de manhã, do hotel de manhã e só voltar à noite, sei lá que hora, do jeito que você estava. Não sabe, você não tem que se montar, não, você está em Tiradentes, você vai andar de tênis. Tudo, são pequenas coisas,
você tomar uma cachaça numa abertura de exposição com torresmo, que para o mineiro é muito comum, mas para as pessoas que vêm de fora, isso é muito legal, uma experiência muito bacana e muito simples ao mesmo tempo. Então, e até o fato de você poder andar numa cidade segura, porque Tiradentes é muito segura. Super, né? Você poder ficar com o celular na Poder mão, ficar com o celular na mão, fotografando. fotografando. Eles inspiram, né? Então, tudo Deixar o isso filho, às vezes, dar um rolezinho, né, na praça. é Pode ir lá, muita né? liberdade. É. É muita É um liberdade ao mesmo resgate de uma tempo. liberdade que já houve algum Já dia também, houve. né? Então, por isso que eu acho que a semana, são várias coisas que massa. tornam ela muito especial. Sensacional. E acho que também muita gente pergunta pra gente também assim, mas vocês não têm vontade de que a semana seja realmente uma semana? Porque são 4 4 dias, né? Aí a gente fala, não. Gente, porque haja tem que longo. ficar- Já Não, dá tem- muito trabalho. Não, e tem que ficar esse gostinho de quero mais, né? Ano que vem eu quero voltar porque eu não consegui fazer Tudo, alguma coisa. Então, no começo, a gente tinha só um lugar de conteúdo, né? Que era o Centro Cultural. Então, era uma batalha, porque não tinha lugar no auditório. Enfim, aí depois a gente foi arrumando outras soluções e hoje a gente criou. São várias ações simultâneas, então você realmente não vai conseguir participar de tudo. Vai ficar desesperado, sim. Você vai chorar, porque alguma coisa você vai perder. Mas talvez no ano que vem você vai conseguir fazer uma coisa, não exatamente o que você faria naquele ano. Maravilhoso. Mas você sempre vai perder alguma coisa, mas você sempre vai ganhar várias. A gente perde, né? A gente Imagina, perde. vocês estão organizando tudo, tá imaginando fome que não deve dar ali, Todo né? ano é um apagão, assim. Gente, o que eu fiz na semana? Um processo traumático, talvez, né? Gente, onde eu tava essa hora? É tanta coisa pra pensar. E eu fico pensando assim, vocês estão tendo acesso a um laboratório de ideias, gente conversando, trazendo informação do mundo inteiro, cruzando, sabe-se lá Deus que sai desse caldeirão. Mas, vocês estavam falando, é muito sobre Brasil, mais do que sobre Minas Gerais, que é o receptáculo daquilo ali, né? O que vocês entendem hoje que a gente pode falar de identidade brasileira em design, artesania? O que sai da boca de vocês em termos de definição aí? Puxa, Essa foi pior que a outra, né? foi porque o Brasil não tem uma definição de. A gente é uma pluralidade. Só Minas Gerais, não vou nem falar de Brasil. Se você for cada região, vertentes, ali, Zona da Mata, são, Vale do Jequitinhonha. são artesanias completamente, habilidades, tipologias completamente diferentes. Então, assim, no Brasil é difícil você falar uma identidade. Eu acho que a identidade do Brasil, na minha, né, não precisa nem concordar, né? Mas assim, eu acho que é o feito à mão. Isso, para mim, seja ele qual for. É um trançado. Eu acho que isso essa variedade é uma coisa que eu desconheço. Um país que tenha tanta variedade de tipologia de saberes como o Brasil. Graças à nossa mistura toda, à nossa miscigenação, isso deu isso de presente para a gente, né? E eu acho que não usar isso no nosso design, eu acho que é perder uma oportunidade de você realmente criar um design brasileiro muito genuíno que só vai ter no Brasil. Eu sempre dou um exemplo. Você olha para uma decoração, para uma arquitetura, para um design escandinavo, italiano, francês, você rapidamente, né, quem é pelo menos no meio, consegue identificar isso aqui é um design italiano, esse jeito aqui, essas linhas retas, isso aqui é italiano. Você olha para o escandinavo, nessa madeira clara, isso aqui é óbvio que é uma coisa da Escandinávia. Aí como é que é o do Brasil? Pô, se você trouxer esses elementos, as pessoas vão olhar e falar, isso aqui só tem no Só Brasil. pode ser do Brasil. Tem um queixo feminino também, né? Não sei se a fé também tá ali dentro, Eu acho né? tudo isso é uma riqueza tremenda para a gente não dar valor e jogar fora. Sim. Eu acho que tem uma coisa interessante e que deve ser mencionada também. Em 2017, quando a gente começou a apresentar, né, falar do projeto, a gente evitava usar a palavra artesanato. Porque ainda era um mercado que tinha muito preconceito com a palavra, com a própria palavra e com as técnicas mesmo, né? Achava que era menor. Mas chegou no final do ano, logo depois do festival, saiu uma pesquisa. Você lembra disso? Assim, a gente leu uma matéria. 2017. Isso no final de 2017, que foi o primeiro. WGTN. Falando assim, qual era a tendência? Era a valorização do feito à mão. Maravilhoso. Então, eu acho que. E a gente está vivendo isso mesmo. A gente está vivendo. E a gente está vendo, assim, é uma explosão. Acho que o regionalismo, né, ganhando muita força. Quando a Simone falou que a gente começou a ser procurado
pelos governos, muito através de outros criativos que foram levando, né, para Os secretarias, seus para estados, os seus estados, falando, olha o que está acontecendo, esse movimento é E nós não importante, a estamos gente está fazendo lá. aqui, né? vamos levar para lá, vamos Não, mostrar ao o que a gente mesmo está tempo a fazendo gente aqui. quer participar disso, a gente quer Demais. estar lá. Ah, Então, sim. esse ano, até uma das coisas que vai acontecer no festival, a gente vai ter uma presença de vários estados, assim, Com suas trazer Tipo culturas, né? stands, assim, vocês vão Não, ter. não Não, são estandes. mais exposições, Uhum. experiências. Que máximo. Gastronomia, música, arte, artesanato, claro, tudo, né? A gente vai ter ali de alguma forma. Enfim, né? Não sei se a gente pode contar para dar spoiler, mas eu acho que é isso, cada vez mais trazer o Brasil para dentro de Tiradentes, né? Sensacional. A ideia é essa, né? Então, não esqueci Minas Gerais, jamais. Uhum. Estou aqui. Mas é isso, é um lugar, ser reconhecido como um lugar que, poxa, eu estou indo para Tiradentes que eu vou ver o que está acontecendo no Brasil, um movimento. Lógico, ainda não chegamos nisso, mas se a gente puder colocar um alvo ali, uma mira, é esse. A gente quer que o Brasil inteiro você tenha 4 dias uma oportunidade de passear aí pelo Brasil, pelo menos na cultura, né? A SP Art fez isso muito bem feito, né? Mas a São Paulo ali é um monstro, né? Aquele negócio Sim. gigantesco, Com né? Rotas Brasileiras? Também, né? Tinha até Também é deles esquecido. ali. O Rotas Foi Brasileiras aumentado, é foi isso, É um verdade. né? projeto É bacana verdade. deles, Bacana, mas muito sim. voltado ali para Aquilo é arte muito mesmo, e né? mercado ali, né? Claro que É. tem outra proposta, mas você chama todo mundo para ver o que está acontecendo Mas é rolando, né? importante, porque eles. E acho que eles vieram bem depois. Eu lembro que a SP Art, a gente é muito agradecido à SP Art, né? Eles Eu, ajudaram a eu gente trabalhava na feira, eu trabalhei na feira durante um Ah, é? tempo. E no primeiro ano do projeto, o arquiteto que fazia o projeto dos estandes, ele, ele esteve na minha casa por acaso, quando eu morava ainda em São Paulo, e ele viu uma matéria que tinha saído no Estadão falando do projeto. Ele falou: Júnior, você conhece o pessoal que faz esse projeto? Aí eu falei: então, eu conheço. Bastante, inclusive. Aí ele falou: passar a nossa, a televisão. gente acompanhou, a gente queria muito que vocês estivessem Que como legal. projeto convidado. Então, assim, no primeiro ano do projeto, a gente já conseguiu um convite. Já tinha uma... Então, a gente teve uma boa A divulgação, gente né, expôs nessa na feira. SP Arte 2 anos. Eles estão muito atentos a essa sensibilidade Sim, também, né? Sim, Isso eles é o foram muito máximo. gentis assim com a gente. Eu acho que a Fernanda, ela é, assim, né, ela faz muito bem feita, assim, eu acho que eu acho que, e ela sempre teve esse olhar, né, sempre tinha lá os banquinhos, né, Os indígenas, sempre teve essa exposição, É maravilhoso, sempre tinha algum gigante. projeto especial convidado, então ela já estava com um olho ali também, sabe, para ver, então eu fico feliz de ver o Rotas Brasileiras, porque ele... E foi evoluindo, né? Não sim. foi Sim. estático assim, né? E é importante que em vários segmentos esse movimento aconteça para Sim. dar, né, para de fato ele pegar. Então, hoje na moda, eu pelo menos não sou uma pessoa que acompanha moda muito, mas a gente está vendo muito esse crescente, né, de estilistas, principalmente indígenas. Inclusive, a gente vai ter 2 deles na Semana Criativa, são pessoas muito incríveis. Eu acho que esse movimento está acontecendo em várias. A gente está falando aqui de Semana Criativa, mas assim, na SP Art, na própria São Paulo Fashion Week, isso tá no ar. Sim. E falando de Minas também, tem o Hacktown também, que é um evento de tecnologia em Santa Rita do Santa Rita, Sapucaí, que é outra vocação, mas que é o máximo. Esses festivais, eles têm um poder muito forte, né? Mas sabia que você falou essa coisa de Santa Rita não é do Passa Quatro, é Santa Rita? Sapucaí, né? Sapucaí, bem porque Suzão. você tem uma Tem Santa Rita Passa Passa Quatro Quatro também, né? também. Eu estava lendo quando teve agora recentemente o SXSW, que ele sim. também acontece numa cidade que não é um grande centro também. Sim. E falando disso, que isso também é uma tendência de você sair dos grandes centros para fazer os festivais. Bom, o SXSW já existe há muitos anos, né? Mas ele foi esse movimento de sair do grande centro. Santa Rita também está nesse modelo de você sair também, né? De não estar em São Paulo tá em fazendo São as Paulo. coisas. Santa Rita e Tiradentes trocam bastante, assim, são Ah, é? duas Sim. cidades, elas têm essa troca. O Fórum da Manhã, que é um outro evento que acontece em Tiradentes, sempre fez essa troca, porque eles trabalham um pouco de tecnologia, então sempre teve essa conexão com Santa Rita de Sapucaí. Então eles fazem essa troca já há muito tempo. Sempre Sim. tem algum representante de uma cidade na outra. Maravilhoso. Você vê hoje a XCW é uma alternativa a Cannes, que só tinha aquilo ali, era publicitário, era uma linguagem específica. Eles vêm e falam, não, gente, vamos falar de futuro mundo, vamos ampliar a discussão, né? Então,
A E entender democratização que é um desse... festival, tem essas discussões, mas aí você tem a programação musical, É. você cria todo um ambiente que, no fundo, eu estava falando para o Júnior, né? Lógico, gente, colocando dentro do nosso universo. Falei assim, de alguma maneira, a gente também, não que a gente tenha se inspirado, mas na hora que eu olhei, eu falei, cara, a gente é não no assunto, mas um SXSW no sentido de você trazer discussões diversas e modelos diferentes, de bate-papo, em palestra. A gente tem uma programação musical, hoje em dia, na Semana Criativa. Foi um pedido das pessoas para que chegasse à noite, eles queriam continuar aquele dia. Continuar juntos, Falava, né? gente, É. a gente Vou ai, fazer tem o que que fazer na mais posada alguma agora, coisa. né? Falar pro Né? plano B, né? E o plano B tem fila, e todo Não, o mundo plano briga B com a é gente que não fila. entrou no plano B. Eu falei, Jesus! Aí a gente hoje tem uma programação É, também noturna, aham. até meia-noite. Depois, se você é notivo, aí você vai pro Aí plano você B, né? vira. Mas a gente Mas o entrega. plano B sempre, assim, as pessoas não conseguem entrar, elas ficam na porta. Ah, é? É, Plano B, para quem não Tem que sabe, criar plano. é a é a balada de balada. A Tiradentes. balada plano B. E as pessoas, é um lugar ativo, assim, não acaba, assim. As pessoas não vão embora, elas passam o dia lá. Tem gente que passa o dia, almoça, janta, Mentira, fica gente. lá, Pensei vai, em criar uma programação lá de faz palestra. faz esse intervalo, né? Assim, sei lá, tá na palestra, aí tem um intervalo, vai lá comer alguma coisa, toma um drink, volta. Sensacional, gente. Fogão a Não, lenha porque ele é a mil, né? não, muito engraçado. Gente, antes da gente falar de escola, de loja e futuro, melhores momentos, assim, casos maravilhosos aí. Ah, eu vou O que vocês contar têm de uns histórias boas? emocionantes, assim, tem de Sim. tudo, né? De um tudo já aconteceu, né? Mas eu acho que quando a gente fala muito de semana, a gente fala dos produtos, e a gente que está lá dentro, a gente entende, a gente já soube, né? Viveu histórias que são muito mais emocionantes para a gente, que a gente nem imaginava que aconteceria. É, e eu vou tentar resumir. A gente tinha, quando no primeiro ano, a gente tinha um artesão que ele não sabia, ele lia muito mal, não, ele lia muito mal, mas não escrevia, lia muito pouco e não escrevia. E aí a gente falava, mas não, mas você precisa. A filha dele lia o WhatsApp dele quando chegava a mensagem, tal, escrita. E aí eu brincava com ele, olha, eu te ensino a ler e escrever, você me ensina a esculpir, brincava com ele e tal. Até que chegou um dia que eu mandei uma mensagem, me esqueci e mandei uma mensagem escrita Escrito. para ele. E ele me respondeu. Aí eu falei, o nome dele é Expedito, eu falei, Expedito, você leu ou a sua filha está com você? Ele, não, Simone, eu li. Aí eu falei, não acredito, ele é muito esperto, muito inteligente, né? E ele já tinha uma noção, na verdade, de escrita, de leitura. E ele, com essa coisa da semana criativa, e a gente também falando para ele, enchendo o saco dele, ele começou a entender que era importante ele saber ler e escrever. E aí ele correu para aprender e Maravilhoso. rapidamente ali. Então, assim, a gente vê o produto, mas são histórias que às vezes acabam passando E acho que batido. tem Sensacional. algumas mudanças de comportamento, tipo trabalhava num lugar que às vezes era pouco privilegiado, porque achava que o lugar da produção não precisava ser incrível, né? Para ter um ponto de venda melhor, e às vezes o lugar Ah, do trabalho não era tão legal, e de repente conseguiu unir essas duas coisas, que que eu massa. acho que é o caso do Nelinho, né? Se ele trabalhava no porão, e aí ele tinha uma loja em cima. Hoje, na verdade, a oficina é o lugar onde era a loja, e lá tem algumas coisas que estão à E ele, venda. ele, né, deixou de ter vergonha ali, começa a se mostrar. O próprio nome, ele não gostava do nome, que ele chama Rondinelli. E aí ele falou que as pessoas começaram a chamar ele pelo nome Que dele, né? graça, gente. Rondinelli. Não E, mais pelo apelido. e aí ele passou a gostar do nome por causa disso. Deixou Gente, de ser um nome que era uma piada. é um trabalho de autoestima, assim, É. Muito maravilhoso, maior. né? Eu acho que tem a história da Eliana, que eu adoro, que é uma das histórias que eu sou muito Eliana do emocionado. artesã de pão de queijo, não? Não. Não, A Eliana Eliana, ela de trabalha, Prados. ela é de Prados, ela faz os bacheiros. Os bacheiros é aquele tecido que coloca no lombo do cavalo para depois colocar para proteger, né, da sela e não machucar. Então ele é um tear mais Ficar de rústico, grade, mais assim, bem rudimentar, assim, né? bacana. Bem É simples. uma grade, não é de pedal e é um tear de prego. Uhum. Então ela faz Ah, ali. Então a Eliana, ela produzia, assim, teve uma pessoa, na verdade, Prado, que a gente conhece, tem três pessoas que fazem isso, né, que mantém, que é a mãe dela, ela e uma outra senhora. São só três pessoas que mantêm essa técnica, né? A irmã dela também sabe fazer, mas a irmã é enfermeira. E acho que são só as Acho que quatro, eu né? saiba só. E aí a Eliana, ela tem uma história, acho que de emancipação, né, que é interessante. Assim, ela era muito mal remunerada, porque era um trabalho
mas que também é importante falar que assim que a pessoa, mesmo ela sendo mal remunerada, foi a pessoa que deu a condição para que esse Para saber a família. estivesse vivo, Uhum. mas ao mesmo tempo era muito desvalorizado, assim, era hoje em dia ela, né, assim, consegue vender o produto dela por um valor que realmente faz diferença na vida dela. E aí tem uma mudança também de comportamento, Sensacional. né? Que ela, para mim, é um dos casos que eu fico muito emocionado quando eu Maravilhoso. falo. Nossa, que Muito maravilha. diferente quando a gente encontrou, né? Assim, porque ela recebia a gente na casa da mãe dela, porque era uma casa que tinha mais movimento. E aí, hoje em dia, a gente já vai na casa dela, né? Os filhos são nossos amigos, são amigos dos designers. Que aí também tem essa relação também que é legal falar, porque vai virando uma grande família e ao mesmo tempo os designers vão criando produtos com os E artesãos independentes vínculos da semana, vão maravilhosos. indicando para outros colegas. Então, é muito. Acho que isso é mais valioso, né? E no Sensacional. final, que eu posso dizer que, falando desse tempo todo de Semana Criativa, nesses 7 anos, é claro que a venda é muito importante para artesão, para todo mundo, né? Não é para artesão, todo mundo precisa vender Sim. e viver, né? Mas o que eu acho que o que a semana faz de mais bonito não é isso, é a melhora na autoestima. E todos eles vão te falar isso, assim, a maior alegria deles não é se o vender é importante, como o Júnior falou, tem uma mudança de comportamento, mas assim, a mudança na autoestima, assim, é o mais legal, assim, e talvez seja o que as pessoas, num primeiro momento, menos percebam, né? Fiquem mais ligadas no produto. E que talvez seja o que conecte com o fato das outras gerações futuras quererem assumir, né, a Exatamente, profissão, né? exatamente, Ver o pai exatamente. dando Na hora certo, que a eu mãe vejo dando meu pai certo. dando entrevista, meu pai com o Sensacional, gente. produto sendo exibido em exposição, não sei o que lá, eu falo, pô, isso aí é legal. Que Acho máximo. que eu quero ser isso quando eu crescer, porque você começa a admirar o que seu pai faz. Agora, se você vê o seu pai se lascando, não sendo valorizado, seu pai, sua mãe, né? Eu falei, pai, mas na verdade também tem muito, né, muitas mulheres artesãs. Eu falei, não quero continuar isso. E aí, esse saber todo o que vai acontecer, né? Isso não é uma coisa de Tiradentes, isso é uma coisa do Brasil todo, uma Uhum. tendência dessa, né? Então essas gerações têm que olhar e ver valor, tem que admirar isso para dar continuidade. Então acho que então, esse trabalho é mais, até, não vou dizer que é mais importante que tudo mas a gente não pode É esquecer. rizomático, né? Você vai criando tanto significado, tanta importância, tanto vínculo que vocês não têm, perderam o controle, graças a Deus, É, Sim. é, É. desse impacto positivo, assim, né? não, muito maior do que É a gente podia imaginar no sensacional, começo, gente. né? A gente não previa É, tudo isso lá em 2017 E também. vem uma escola aí, né? vem. Vem A escola, eu acho que a escola ela vem coragem. nesse lugar também. Assim, às vezes as outras gerações vão Pois manter é. essa técnica viva, mas às vezes também uma possibilidade muito maior. Outras pessoas que às vezes podem se beneficiar disso, né? De aprender. Às vezes já tem uma aptidão e a escola vai te dar essa possibilidade, de repente, de, sei lá, entalhar, bordar, É genial, gente. né? E Isso é ser para todo maravilhoso. mundo, né? É, Você, Cláudio, quer viver Genial. uma experiência ali de uma semana, um final de semana, com um artesão, com um designer, assim, sabe? De poder viver. Acho que isso tudo, né? A escola também veio muito disso, né? De formar outras pessoas e de dar oportunidade para outras pessoas viverem isso também, Sensacional. sabe? Como que vai funcionar a escola? Assim, vai ter informações, programas, oficinas, vai ser mais livre? Ah, Vamos descobrir ao longo do tempo. eu acho que tem uma coisa que já é muito séria, assim, por Aham. exemplo, o projeto em si, ele não tem um lugar hoje onde ele Projeto hoje da acontece. O semana, né? projeto é entre artesãos e designers. A gente pinga de oficina em oficina, Ah, entendi. então isso limita muito o nosso tempo e ao mesmo tempo é muito legal porque tem essa aproximação, né? Que é muito forte, assim, tem uma intimidade muito grande. Mas ao mesmo tempo, a escola, eu acho que ela vai otimizar muito o processo, porque a gente não tem um lugar para experimentar. Então a experiência ela é feita nas oficinas, que é muito bom. Mas ao mesmo tempo, com o grupo que a gente tem hoje, é quase impossível. Que já participaram do projeto são quase 40 Mas, artesãos. Dos 40, a gente só teve 4 que não estão ligados mais à semana, por opções, assim, né? Alguém que não achou legal, o outro que, na verdade, eu acho esse produto complicado, vou continuar aqui no meu dia a dia, que é legítimo, e uma senhora que, na verdade, trabalha na igreja, falou, não quero mais tecer.
eu vou agora me dedicar a esse trabalho. Então, nunca foi um caso grave assim, mas quer dizer que os outros 35 estão com a gente, de alguma forma. E aí a gente criou ao longo, desde o segundo ano, a gente criou um trabalho continuado com esses artesãos. Então, por exemplo, você só sai do projeto se você quiser. Você pode estar nele de alguma forma. Então a gente continuou criando. Então, assim, criou o primeiro ano e todos eles ficaram fazendo. E agora, o que que a gente faz? Sim, o que que a gente faz? Aí a gente criou uma ação chamada Desdobramentos, são desdobramentos ou dos protótipos, ou outras vontades dos artesãos, ou outras possibilidades de criação, enfim. Só que isso foi ficando meio insustentável. Se todo mundo fala, lógico que hoje em dia, é, às vezes nem todo ano todo mundo participa. Ah, esse ano eu não vou poder, porque eu tô cheio de compromisso, mas o ano que vem eu quero. Uhum. Então não tirou o pé tá lá. Mas imagina uma hora que todo mundo falar, os 35 falarem, a gente quer participar. Com 15 já é uma confusão de tempo, né? Tanto que esse ano a gente colocou o pezinho no freio, né? Se a gente não criou um grupo novo, e a gente vai fazer um trabalho com quem já. A gente vai continuar o trabalho só com quem está. Porque eu acho que a escola, ela dá essa possibilidade da gente criar um novo grupo e, ao mesmo tempo, continuar o trabalho com quem já estava. Então, a escola, a primeira missão dela é atender o projeto. Então, a escola tem Entendi. essa missão, é a primeira. Aí, quer dizer, a gente tem os ateliês, são várias salas, uma sala multiuso, uma marcenaria de delicadezas, não para construir móvel, tipo torno, entalhe, uma cozinha, um ateliê de cerâmica. Então, quer dizer, a gente vai ter uma pequena materiais, amostras, coisas para a gente experimentar. E eu acho que isso vai otimizar muito o projeto. Então, eu acho que a escola, sempre a gente fica querendo entender qual é o motivo dela existir. Acho que o primeiro é esse, é o projeto, que hoje tem um número muito grande e já tem essa primeira missão. Demais. Aí tem as outras ações, né? Que eu vou deixar assim falar um pouquinho. Vou aqui resumir aqui a história, mas aí tem isso, né, do projeto, e aí a ideia é isso, como a gente tem muito designer que procura gente que quer participar do projeto, e não dá para a gente chamar todo mundo. Então, vamos abrir cursos rápidos para que as pessoas possam ter essa experiência, essa vivência. Então, aí que eu te falei, o Cláudio falou, eu adoraria ter uma experiência com a pedra-sabão, junto com um artesão, com um designer legal, para lhe dar uma orientação no design. Mas também não é uma coisa que fique só ali o dia inteiro esculpindo, não, mas eu quero entender um pouco desse lugar, vamos entender um pouquinho sobre Aleijadinho, vamos visitar as igrejas barrocas, é importante dizer que a escola está na roça, roça mesmo de Tiradentes. Isso para a gente foi muito importante, a gente queria estar fora do centro histórico, aí voltando um pouquinho à conversa, né, que o Júnior falou no início, a gente quer mostrar que Tiradentes é mais do que a Rua Direita, ali é mais que centro histórico, ir para lá e a pessoa ter essa vivência mesmo do jeito de ser da roça, das comidas, né? Então, acho que voltar um pouquinho, dar essa experiência para as pessoas, né? De um pouquinho do que a gente é, né? Uma hora de um respiro, de você esquecer os problemas. Então, acho que a escola ela vão ser cursos, eu acho que posso dizer, de experiência, Que né? demais. Vão ter temas? Vão ter temas, mas assim, vai ser muito voltado para essa experiência que vai Demais. englobar tudo, né? O design, o artesanato, a gastronomia. E daqui a pouco vai precisar de uma biblioteca para registrar esse conhecimento mesmo, de uma outra forma, né? Assim, Sim. catalogar, documentar isso, né? É. Eu vi um vídeo que eu fiquei muito embasbacado, acho que era o processo de tecelagem, era um pedaço de papel ali que tinha uns risquinhos de caneta que era tipo um padrão, uma ordem, né? Que era o jeito de documentar aquilo, Aquilo né? é a coisa mais Eu linda. fiquei Isso, impressionado. isso é um jeito mineiro de É, se documentar. Sério, assim. E o que eu acho mais bonitinho disso, contando, né? Aquilo são os repassos, né? Que eles chamam, as tecelãs, repassa, é bom demais. repasso. Ou repasso ou receita, de outra forma de dizer isso. E elas faziam assim no passado. Elas desenhavam essa receita do tear, né, que vai dar o formato, os desenhos que você vai ver, no papelzinho, que é isso que você está falando. E aí, quando elas criavam, sei lá, eu criei um repasso, aí eu batizava de Simone. E aí ela se presenteava entre elas com os repassos. Então eu dava o Gente, repasso que para o meu repasso que eu criei demais. para o Júnior. Aquilo que você viu naquele vídeo era uma caixinha de uma tecelã Sim, que já morreu, da mãe de uma das tecelãs, né, que já tinha morrido, que tinha vários papeizinhos com várias receitas tô de De tear, vários horrorizado. amigos, e Assim, né? todas elas tinham o nome. máximo. Ah, não.
da Mariazinha. da não sei o que lá. Que Então era um massa. bando de. Aquilo Ah, ali, como o Alexandre Herbert, que é um tecelão, fala, aquilo é uma relíquia. Aquela caixinha com aquele bando de papelzinho, que era Gente. papel de pão, gente, é papelzinho mesmo de que as pessoas recortavam Que e loucura. escreviam. Aquilo ali é a história do tear mineiro. Surreal. Gente, melhor história pra mim de hoje. É bonito. É Lindo, bonito, né? Porque é comunica lindo. tudo que a gente tá falando aqui também, É né? emocionante. Que Na hora que ela demais. abriu aquela Emocionante caixinha, mesmo. a gente estava lá conversando com ela, Imagina o fazendo a susto. imersão. De repente ela, deixa eu mostrar uma coisa para você. Na hora que ela abriu a caixinha, parece que abriu, assim, abriu uma luz lá de dentro, assim. Porque a gente, Tô de horrorizado com repente isso, ela gente. chega com um tesouro na mão. Demais. E a escola, ela tem Demais. também uma, né, importante, como a Simone falou, são cursos de experiência. E esses cursos, na verdade, eles são curtos de 3 a 10 dias, Nossa. inicialmente. Só que, claro, se a gente sentir uma demanda para um curso maior, porque muita gente acha que vão ser cursos longos, mas não é a nossa ideia inicialmente. Mas se tiver uma demanda, até mesmo porque é um distrito que está envelhecendo, é uma população pequena. Então, assim, é um trabalho muito De longo prazo, interessante e é. intenso de ser feito ainda. É, Então, a gente tem que entender mais do lugar. demais. Mas a escola ela tem muita coisa já para acontecer ali. E a Sensacional. gente está bem animado, né, com Tá. Agora, a teoricamente, se Deus quiser, em outubro. escola. Outubro. Outubro a gente, acho que houver, a É o gente prazo. inaugura a gente inaugura. Acho que assim. já, Às vezes né? vai ter uma coisinha ou outra para Já Mas vai vai estar dar pra pronta, visitar, mas já, é. não, já vai Não. acontecer a oficina lá, já vai ter Maravilhoso. coisa durante o festival, já vai estar rolando lá. Gente, essa foi a parte 1 do nosso podcast. A gente fala, Caramba, a gente fala pra caramba. Meu Deus do E, céu. gente, vocês jogaram meu roteiro no lixo, graças a Deus. A gente é um horror. Levaram para outro lugar, porque foi ótimo. Muito obrigado por esse papo. Acho que ficou curta a conversa mesmo, por tanto de alma que vocês trouxeram, informação. Acho que são, de fato, tem que ser pesquisado esse movimento que vocês estão criando, porque ele é muito grandioso, né? Que máximo. Obrigado por estarem aqui. Obrigada, desculpa. Fala Olha, muito. se eu pudesse pedir mais uma coisa de vocês, eu já tô na dívida depois de tudo que vocês entregaram aqui. Ao final de cada episódio, a gente sempre pede uma frase. Pode ser receita de bolo, poesia, frase de vó, um ditado. Se vier aqui baixar, vocês conseguem compartilhar? Uma frase que acompanhou a vida inteira. Pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa. Tem uma frase que eu uso há anos. Eu roubei do Paulo Mendes da Rocha e eu É um uso. bom roubo. Ele tem uma frase dele que eu amo, que é toda casa tem goteira. Eu gosto dessa frase para dizer que nada é perfeito. Nem aquela casa de revista, nem um produto de artesanato. A imperfeição é onde está a alma da história. Sensacional. Então, assim, qualquer casa tem goteira. Entregou tudo, Nada é gente. perfeito. Isso é pra autoestima aqui, gente. Tá? Foi uma terapia gigantesca. Gente, muito obrigado. Voltem sempre. Sucesso daqui a pouco. Vai rolar aí, né? Eu agradeço também pela essa hora que a gente ficou aqui. O que vocês estão deixando de fazer? Mas a Pra gente tá tá feliz. Não, a gente fez bastante coisa. A Já gente tá não perdeu entregue. tempo, a gente não perde. Não dá, né? Não Não pode se dá. dar o luxo. É. E obrigado, viu, gente? Até A a gente que próxima. agradece. Obrigada. Um abraço. E olha, esqueci, desculpa. Ai, dicas e links, pelo amor de Deus. Semana Vamos lá. Criativa de 17 a 20 Gente. de outubro, É. a próxima edição, 8ª edição. Olha, indo Pra embora seguir sem vender o vocês nas peixe. redes. Semana Criativa de Tiradentes e Escola da Semana Criativa. E tem loja da Semana E a Criativa. arroba também. loja da Semana também. Criativa. Maravilhoso. Nossa, Semana como é que vai Criativa não embora? tem R. Tem Loja, recado. escola e festival. Maravilha, gente. Obrigado. Maravilha, Voltem beijo. mais. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes criativos de Minas. Segue a gente nas redes sociais, @Sua Janela Lateral, e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue e a Joana Brandão colabora com o motion e a montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield e a produção é do Jader Maia. Eu sou o Cláudio Carneiro e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!